aqui com mais uma videoaula de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino para vocês, alunos da segunda série do ensino médio. Meu nome é Rodrigo Jorge, eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino e estamos com a videoaula 3 desta semana, do dia 6 de abril. Na aula de hoje nós vamos rever um pouco dos conteúdos da aula passada, modal verbs, e também vamos falar sobre estratégias de leitura e de técnicas que podemos utilizar para ter melhor aproveitamento na hora do reading. Então fiquem com a gente e vamos já direto para a nossa videoaula da semana. Vamos dar início então à aula de hoje, abrindo o nosso livro de língua inglesa, volume 5, na página 28. Na seção Focus on Reading. Vamos ler a questão número 1. What advice can you give to someone who's feeling stressed out by their work or studies? Discuss with your classmates and write down your ideas. Use as many modal verbs as you can. O estresse nos estudos tem muito a ver com esse momento que estamos passando. A carga de leitura é muito alta e estar confinado em casa nos leva a uma situação de estresse que não é normal. Veja aqui algumas das sugestões que eu dei para um aluno ou uma aluna que está enfrentando estresse nos estudos. You should take up a hobby. You shouldn't study too long. You should find time for meditation and exercise. You shouldn't worry about tests now. É claro que é mais fácil dizer do que fazer. Como é que essa pessoa poderia seguir as minhas recomendações? Vou agora usar os modais de possibilidades. You could start cooking. You might need to set an alarm to end your study time. You can download a yoga or fitness app. You may talk to your teachers about it. Mas mesmo nessa época, apesar do estresse, nós vamos ter obrigações e proibições. Vamos dar uma lida nelas. You must stay home. You mustn't hang out with friends outside. You have to remember this is temporary. You don't need to be perfect all the time. Conseguimos usar os modais em um contexto. Recomendações, possibilidades, proibições neste momento de estresse causado pelos estudos. A nossa aula terá continuidade no exercício 2, na mesma página 28. O exercício 2 diz o seguinte: Read the following text and check the sentence that best describes the overall message of the text. Para ler um texto em língua inglesa, podemos lançar mão de várias estratégias de leitura que vão nos ajudar a entender o que está sendo dito no texto, mesmo às vezes não tendo a proficiência no idioma para entendê-lo. A primeira estratégia de leitura que vamos falar hoje é ler o título. Neste texto apresentado na página 28, o título é The Dangers of Unmanaged Stress. Sabendo disso, eu já sei o que esperar desse texto. Vamos falar de estresse e dos perigos de não gerenciar o estresse. Além disso, leitura de primeira frase de cada parágrafo também é uma estratégia de leitura. Se eu sei que vamos falar dos perigos do estresse, a primeira linha ou a primeira frase
do parágrafo diz o seguinte: There are two types of stress. The first type is acute stress. No segundo parágrafo, a primeira frase diz: The other type of stress is chronic stress. Fazendo a leitura da primeira frase, eu já sei que cada parágrafo irá focar em um tipo de estresse diferente. O primeiro parágrafo terá foco no estresse agudo, e o segundo parágrafo terá foco no estresse crônico. Mais uma estratégia de leitura que podemos lançar mão é palavras-chave que se repetem. Fazendo uma leitura por cima das palavras do texto, percebi que várias palavras relacionadas ao corpo e à biologia do corpo são mencionadas várias vezes. Duas delas que me chamaram a atenção foram as palavras chemicals and hormones. Sabendo disso, eu já sei qual será o enfoque do texto. O enfoque do texto será a questão biológica por trás do estresse e como o nosso corpo produz estresse e quais são as substâncias responsáveis por isso. Em ambos os parágrafos encontrei as mesmas palavras sendo repetidas. Mais uma vez, chemicals and hormones. Nossa última estratégia de leitura citada hoje é fonte e elementos não verbais. Fui buscar a fonte do texto e descobri que trata-se de uma revista, Corporate Wellness Magazine. Também vi que há uma figura ilustrando o texto, de uma aluna estudando, e vários símbolos relacionados à química estão aí transpostos na imagem. Então, mais uma vez está sendo reforçada a ideia de que o texto trará o aspecto químico do nosso corpo relacionado ao estresse. Também percebi que algumas palavras estão destacadas em roxo. Estas palavras vão ser colocadas em um glossário. E esse glossário terá uma definição das palavras. E isso já acende uma luz no meu cérebro. Porque se a palavra está sendo definida no glossário, provavelmente ela é importante para a compreensão da mensagem do texto. Portanto, vale a pena, sempre que eu me deparar com uma dessas palavras, eu ir ao glossário e entender o seu significado, pois se ela está destacada é porque ela é importante. Ler as questões antes da leitura é uma estratégia que será adotada quando estivermos em uma situação de teste. Estas são as 5 alternativas que teremos que responder na questão 2. A, B, C, D ou E. Vamos lê-las antes de fazer a leitura. A. Acute stress is more dangerous than chronic stress. B. Acute stress is just as dangerous as chronic stress. C. People suffering from chronic stress feel better. D. If a hormone is depleted, the body starts producing it more than before. E. If a hormone is depleted, it is no longer sufficient. Pause o vídeo nesse momento e faça a leitura do texto. Então, volte a essa questão e marque a alternativa correta. Done? Vamos eliminar 3 alternativas que não foram mencionadas no texto. As alternativas A, B e C. Em nenhum momento os estresses agudo e crônico foram comparados no sentido de serem mais ou menos perigosos. Além disso, não foi dito em nenhum momento que pessoas sentem-se bem com o estresse crônico. Pelo contrário, o tom do texto é bem negativo em relação ao estresse. Portanto, já podemos eliminar as alternativas A, B e C. Entre as alternativas D e E, o sentido da palavra depleted é muito importante.
Vendo no glossário, descobrimos que a palavra significa diminished in number of quality. Então, depleted é quando algo diminui até se esgotar. Nesse caso, a alternativa correta é a letra E. If a hormone is depleted, it is no longer sufficient. E o texto faz uso de vários exemplos e de associações para que a gente entenda os seus conceitos. Uma delas é essa imagem de uma torneira aberta despejando água quente. Se não for desligada, em algum momento a água quente não mais será produzida. Da mesma maneira, são os hormônios no nosso corpo. Portanto, alternativa certa, letra I. Também temos aqui uma pergunta relacionada a outra associação feita no texto. Vamos ler o enunciado da alternativa 3, questão 3. According to the article excerpt, stress causes our body to release chemicals that prepare us for fight or flight. How should fight or flight be understood? Eu conheço as palavras fight or flight. Sei que fight significa luta e flight, voo. Mas o que será que ela quer dizer dentro do contexto do texto que acabamos de ler? No texto, essa expressão está associada a um exemplo dado que está ilustrado na imagem desse slide. Quando atravessamos uma rua e vemos um carro vindo em nossa direção em alta velocidade, nosso corpo produz adrenalina. E a adrenalina é responsável pela nossa reação nesse momento. Iremos parar e enfrentar a situação ou iremos fugir e nos afastar dela? Eu acredito que numa situação como esta, de atropelamento iminente, o mais sensato seria correr o mais rápido possível e sair da frente do carro. E isso é algo que o hormônio adrenalina fará o meu corpo conseguir fazer o mais rápido possível. Mas também é possível parar, olhar fixamente no olho do motorista e lutar contra a situação, esperar que ele te enxergue para frear o carro antes da colisão. Portanto, fight or flight pode ser entendido na alternativa C. Stay and face the situation or run away from the source of stress. Está claro? Também temos na lição de hoje o Learning Booster, que está lá na página 31. O Learning Booster será mais uma oportunidade que nós teremos de praticar os verbos modais. Vamos ler o enunciado do Learning Booster. Complete the following diagram with sentences about you as a student. Be sure to use the appropriate modal verbs. Eu não sou um aluno, eu sou um professor. Então fiz aqui algumas frases que exemplificam obrigações, permissões, proibições e conduta esperadas de nós, professores, principalmente nesse momento de isolamento social e aulas online. Veja os meus exemplos e veja os modais que eu usei para falar de cada um deles. Obligation. We must keep teaching. Permission. We can take breaks on weekends. Prohibition. We cannot teach face-to-face. Expected conduct. We are expected to help and support students. Também há exemplos aqui para enfermeiros. Vamos ver aí algumas frases exemplo, caso quem as escrevesse fosse um profissional da saúde. Obligation. We must assist patients. Permission. We can take short breaks. Prohibition. We cannot work without protection. Expected conduct.
We are expected to be kind and understanding. Eu espero que as frases que foram colocadas aqui sirvam de inspiração para vocês, alunos, criarem suas próprias frases. Pense no momento que estamos vivendo agora, ou então em qualquer outro momento da sua vida escolar. A escolha é livre. E faça frases que representam obrigações, permissões, proibições e conduta esperada de você, aluno, nesse momento. Quando as aulas retornarem, mostre a seu professor aquilo que você produziu durante o isolamento. Como tarefa de casa, sugerimos que vocês vão ao livro de atividades da unidade 10, All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy. Na unidade 10 do livro de atividades, há uma breve explicação em forma de esquema sobre os modal verbs. Ela é muito útil e pode ajudá-los bastante nesse momento. Para esta semana 3, sugerimos os exercícios 10 a 15, que estão localizados na página 12 a 15 do livro de atividades. That's all for today. Eu espero ter ajudado vocês, alunos, a compreender melhor os modal verbs e aplicar técnicas de leitura quando forem ler o próximo texto em língua inglesa. Esta aula fez parte do SP com você e não deixem de assistir a live de revisão que estará disponível na quinta-feira, de fazerem as avaliações sugeridas para melhor aproveitamento dos conteúdos das videoaulas e, o mais importante de tudo, não deixem a energia cair. Lidem com o estresse desse momento e tenham certeza que, com esforço, sairão vitoriosos desse momento. Um grande abraço. See ya!